Eu quero começar a ler Mateus 28, 19 e 20. Jesus, ele antes de subir aos céus, ele deixou uma ordenança para nós. Nós chamamos a Grande Comissão. E está muito bem explicado em Mateus 28, no versículo 19, versículo 20. E diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. Esta foi a grande ordenança de Jesus. Quero ler também Atos 1:8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Senhor, nós sabemos, Pai, que Tu nos deixaste uma grande comissão. Tu queres que a gente seja Tuas testemunhas, Senhor, e nós hoje, Pai, nós queremos realmente pensar nestes versículos, saber como é que está a nossa vida, Senhor, e realmente cumprir a missão que Tu tens para nós. Tu nos chamaste com um propósito, nós todos temos algo para fazer no Teu reino, Senhor. Fala connosco esta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o que Jesus está a dizer aqui em Atos 1:8 é que vocês, e ele estava a falar para os discípulos, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Quando nós recebemos Jesus, quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós dizemos Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, nós somos salvos. Mas há aquilo que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, em que é uma ocorrência em que realmente nós somos tomados, cheios do Espírito Santo. Não quer dizer que a gente já não tenha o Espírito Santo, porque quando nós nascemos de novo o Espírito Santo mora dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas isso quer dizer que nós estamos a transbordar do Espírito Santo. Em que nós temos esse poder do Espírito Santo, em que Ele nos Ele nos capacita para fazer coisas que nós, de uma maneira natural, não podemos fazer. Jesus, lá em Mateus 28, ele diz para ide e pregai o Evangelho. Mas aqui em Atos 1:8, ele não está a dizer somente isso. Ele está a dizer, eu quero que vocês vão, essa é a vossa grande comissão, mas vocês não vão sozinhos. Vocês não vão na vossa força. Vocês não vão na vossa capacitação. Vocês não vão sozinhos. Vocês vão ter a capacitação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que estará sempre com vocês, que vos ensinará tudo aquilo que eu vos ensinei. Ele vai trazer à memória, Ele vai guiar, Ele vai estar sempre presente. Mas aquilo que eu quero que vocês façam é que vocês sejam minhas testemunhas. E eu hoje quero falar sobre essa palavra, ser testemunha de Jesus. Sendo testemunha de Jesus. Então, o que é uma testemunha? Quando nós vemos alguém num julgamento a prestar testemunho de algo que aconteceu, essa pessoa ela tem que falar na primeira pessoa. Por exemplo, ela não diz assim, eu ouvi da Maria que ela viu o Manel a dizer para a Jaquina que ela roubou um livro. Isso não é admissível em tribunal. Tu não podes declarar ou dar testemunho de algo que tu não vistes, que tu não estavas presente. O testemunho implica que tu tens uma coisa, que tu presenciastes a algo, que tu tens um testemunho. O que Jesus estava a querer dizer é que todos vocês já foram testemunhas do meu amor. Vocês são testemunhas da minha salvação. Vocês são testemunhas da minha morte. Vocês são testemunhas da minha ressurreição. Vocês são testemunhas do meu poder. Vocês são testemunhas do meu amor. E eu quero que vocês, através do testemunho que vocês têm, vocês vão pregar o Evangelho a toda a criatura.
Vocês vão ensinar eles a amar a Deus. Vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, em primeiro lugar, nós temos que ter um testemunho. Muitas vezes nós não conseguimos falar sobre Deus porque nós não falamos sobre o nosso testemunho. Às vezes, nós nos colocamos em posições em que as pessoas discutem Bíblia, em que nós não sabemos responder. E às vezes há muita gente que me diz, mas eu não conheço muito a Bíblia. Mas eu não sei como é que eu hei de fazer. Você não precisa de conhecer muito a Bíblia. Você pode dizer o testemunho que você tem daquilo que Deus fez na sua vida. Porque a sua transformação, ninguém pode dizer que não é real. Aquilo que Deus fez à sua vida, dizer Deus fez isto em mim. Deus me transformou. Deus me tirou daqui para ali. Deus fez tanta coisa por mim. Isso é o seu testemunho. E isso ninguém pode contradizer. Não pode haver discussões, porque aconteceu consigo. Algumas coisas são visíveis, outras as pessoas não conseguem ver, mas é este testemunho que interessa. É este testemunho que importa. Às vezes é lindo nós ouvirmos testemunhos de pessoas sobre como elas saíram das drogas e agora elas estão limpas quando elas eram alcoólatras ou quando elas estavam presas e conheceram Jesus e foram transformadas. Há testemunhos maravilhosos que tocam a nossa vida, que são bons para aumentar a nossa fé. Mas nós não podemos viver segundo o testemunho de outra pessoa. Nós não podemos dizer, acredita em Deus, porque Ele fez isto àquela pessoa. Até podemos, mas isso é dizer algo que nós não vivenciamos. Quando Jesus nos fala para nós sermos testemunhas, Ele quer que a gente testemunhe aquilo que Ele fez na nossa vida em primeiro lugar. Então, qual é o seu testemunho? Você tem um testemunho. Você tem algo daquilo que Deus fez na sua vida? Você realmente foi transformada? Muitas pessoas, havia várias pessoas que elas conheceram Jesus. Elas o conheceram. Houve pessoas que foram curadas por Ele. Houve pessoas que foram tocadas por Ele. Houve pessoas que foram ressuscitadas por Ele. Mas não houve muitas pessoas que se renderam a Ele. No final, muitas pessoas que o conheceram se revoltaram contra ele e foram responsáveis pela sua crucificação. Então nós temos que ver se nós temos um conhecimento somente mental de Jesus, nós conhecemos aquilo que ele fez a outras pessoas, ou se realmente nós temos um conhecimento íntimo de Jesus, em que nós temos um testemunho daquilo que ele fez nas nossas vidas, da nossa transformação, em que não só Ele fez ontem, mas Ele está a fazer hoje. Hoje nós ainda não somos perfeitos, mas nós já somos melhores do que éramos ontem. E amanhã nós vamos ser melhores do que éramos hoje. E essa é a transformação contínua de um cristão. Se isso não acontece na nossa vida, então nós não temos um testemunho. Então nós não somos testemunhas de Jesus. Nós conhecemos Jesus de ouvir falar. Jó, ele disse assim, antigamente, eu conhecia-te de ouvir falar. Mas agora, depois de tudo aquilo que ele passou, agora eu te conheço. Agora eu sou íntimo teu. Tudo aquilo que eu passei me levou não só a ter um Deus lá em cima, mas um Deus aqui. Um Deus que me ouve, um Deus que me transforma, um Deus que me renova, um Deus que me consola. Um Deus que está comigo. Então qual é o seu testemunho? Em Apocalipse 12, 10 e 11 diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Quero focar aqui no versículo 11. Eles venceram através do sangue do Cordeiro, e nós somos salvos através do sangue do Cordeiro,
É a única maneira de nós sermos salvos. E está aqui que nós vencemos o diabo através do sangue do Cordeiro, mas também através do nosso testemunho, da nossa palavra, da palavra do seu testemunho. Isto é muito importante. Quando o inimigo, ele se levanta, ele acusa, ele está perante Deus a acusar as pessoas, os irmãos. E nós temos que ter consciência de que a palavra do nosso testemunho é vitória sobre o inimigo. É vitória sobre o diabo. Amém? Então, qual é o seu testemunho? Vou contar um pouquinho do meu testemunho aqui. Eu fui à igreja evangélica a primeira vez no dia 28 de 1988. Há muito tempo atrás. Eu já era uma jovenzinha, 17 anos, e eu tinha crescido na igreja católica, ia, mas havia coisas que me faziam muita confusão, eu sempre fui de pensar muito, e então eu não conseguia entender muitas coisas, eu não conseguia entender porque é que eles diziam que Jesus morreu pelos meus pecados, mas ao mesmo tempo, se tu fosses bom o suficiente, tu podias ir para o céu. Eu não entendia porque é que havia missas de sétimo dia, não sei se vocês também têm isso no Brasil, provavelmente, sétimo dia de um ano, de tal, porque se nós orarmos pela alma de alguém, ela pode estar no purgatório e depois passar para o céu. Eu não entendia muito bem o purgatório. Eu tinha várias perguntas. E então eu desisti. Eu tinha curiosidade sobre Deus, mas eu desisti de buscar, porque era confuso. E nessa altura, em Portugal, eu só conhecia a Igreja Católica. Não havia, assim, outras igrejas. Mas nesse dia, eu fui e eu ouvi o pastor pregar e aquilo que ele pregava fazia sentido para mim. Tudo aquilo que ele dizia começou a abrir uma luz no meu entendimento. Então é isto. Então isto é que é a verdade sobre Deus. Eu quero este Deus. Eu acredito neste Deus. Quando o pastor perguntou quem quer aceitar Jesus, eu fui lá à frente, montes de pessoas, centenas de pessoas, dezenas de pessoas na altura, que foram à frente e eu fiz oração e o pastor disse que eu estava salva e eu fiquei toda contente e pronto. Entretanto, havia batismos, eu fui batizada, não fiz nenhuma preparação. Depois eles oraram para receber o Espírito Santo, eu comecei a falar em línguas. Que bom! Só que eu tinha um entendimento mental sobre Deus. Na realidade, eu não tive uma transformação interna. Não houve um conhecimento cá dentro. E a partir daí, eu tinha uma vida, se vocês me perguntassem, eu dizia que era evangélica, que era cristã, mas na realidade a minha vida não era diferente de ninguém lá do mundo. Não era. Eu era jovem, eu fazia as mesmas coisas que os jovens faziam. Eu fui para Londres, estive lá a viver uns tempos, eu não ia à igreja, eu não lia a Bíblia, mas se tu me perguntasses, eu dizia que era cristã. Porque alguém me tinha dito que eu era cristã. Alguém me tinha dito que pronto. Eu voltei, entretanto eu conheci o meu marido, isto para resumir as coisas, casámos e continuámos a nossa jornada juntos. E nós continuámos a ir à igreja. Nós continuávamos a ser ativos dentro da igreja. Mas isto era algo que nós fazíamos ao domingo. Durante a semana, os nossos objetivos não eram fazer discípulos, pegar o Evangelho. Não era. Os nossos objetivos eram trabalhar, ganhar dinheiro e viver a vida. Mas ao domingo nós estávamos na igreja. E nós buscávamos até a Deus. E nós éramos ativos e nós ajudávamos naquilo que era preciso. Mas aquilo que eu hoje posso olhar para trás e dizer era que nós não estávamos a amar a Deus, a colocá-lo em primeiro lugar. Ele não era o nosso Deus. Ele não era o primeiro nas nossas vidas. Ele era simplesmente um acessório que nós usávamos. Algo que fazia parte da nossa vida, mas não era a nossa vida. Não era o nosso objetivo. Tive os 4 filhos,
E por volta dos 32 anos, a gente passámos assim uma altura um bocado... Pronto, um domingo não nos apeteceu ir à igreja e nós não fomos. No domingo a seguir também não. No terceiro domingo já ficámos assim. Depois as pessoas vão falar, né? Porque é que a gente não está a ir e tal. Então resolvemos não ir. No quarto domingo já nem pensámos em ir. Já tivemos quase 2 anos fora da igreja. Ninguém foi atrás de nós, de dentro da igreja. Ninguém. Mas sabem uma coisa? Eu hoje vejo que foi Deus. Nós precisávamos ter passado aqueles 2 anos. Nós precisávamos ter passado pelo deserto. Nós fomos como se fosse o filho pródigo. Você viu a parábola do filho pródigo? Em que Deus diz, vai, eu não te posso segurar. Se é isso que tu tens no teu coração, se tu queres riquezas, se tu queres explorar o mundo, então vai experimentar, vai ver o que o mundo te oferece. E Deus fez exatamente isso a nós. Ele simplesmente nos deixou ir. Não houve ninguém que nos impedisse, Ele deixou-nos ir. Foram os piores 2 anos da nossa vida. Os piores 2 anos. As discussões eram sem fim. Nós começámos a ter vários problemas. Eu não estava a ser uma boa mãe. Era difícil para mim eu cuidar dos meus filhos. Eu entrei numa depressão muito grande. Chegou uma altura, eu lembro-me no princípio do ano, em que eu estava completamente desesperada. Eu vou dizer uma coisa. Alguém que conhece a Deus e que vai para lá para fora, não é fácil depois voltar. Mas Deus traz. Deus traz. Às vezes Ele usa pessoas. Às vezes é Ele próprio que encaminha. Às vezes é as circunstâncias que encaminham de volta. Mas filhos pródigos, eles voltam sempre à casa do Pai. Essa é a minha oração sempre. Filhos pródigos, eles voltam. E então eu passei muito mesmo. E eu lembro-me que eu estava um dia a vir de Lisboa, estava no meu carro. E eu estava completamente desesperada. Sem forças, completamente uma escuridão enorme. E eu lembro-me de ter falado assim, Deus, eu desisto. Eu desisto. Faz a tua vontade. E nessa altura, eu senti algo diferente. Eu senti uma paz a vir ao meu coração. Eu senti aquele calor a me invadir. Eu estava sozinha no carro, a conduzir. Mas foi uma experiência completamente diferente, uma experiência que me tocou, uma experiência que realmente mudou a minha vida. Passados uns meses, eu comecei a ir à igreja, porque a Sarinha pediu-me para ir à igreja. A Sarinha tinha ido com o meu irmão, e ela chegou a casa, mãe, para a semana podes ir comigo? Eu gostei tanto. As crianças são lindas. As crianças às vezes ouvem Deus mais do que nós. E eu voltei à igreja, quase 2 anos depois de eu ter saído. E quando eu cheguei lá, foi algo tremendo. Todos os domingos que eu ia, eu chorava, Deus falava comigo. Todos os domingos, Deus me quebrantava mais. Todos os domingos, eu saía de lá completamente de rastos. E comecei, pouco a pouco, a voltar. Pouco a pouco a ser restaurada, pouco a pouco a sentir novamente aquele carinho, aquele amor. Tivemos mais de 1 ano em que eu estava só a ir à igreja e o Pedro não. Então foi um período de grande aprendizagem. Só quem não tem o marido na igreja é que sabe, não é, irmã Sónia? Em que a gente tem que ter uma sabedoria muito grande. Porque nós não queremos pôr a igreja à frente do marido, que nós não devemos pôr. Nós devemos pôr Deus acima de todas as coisas. Mas a igreja não vem acima do marido. Então eu tinha que ter muita sabedoria em ir, mas se ele queria fazer alguma coisa no domingo, eu não ia.
para poder estar com ele, com a família. E realmente tentar navegar as coisas, não é? Porque nessa altura ele estava ainda muito ferido e ainda não estava na altura dele voltar. Deus, ele tem os tempos, ele tem tudo, as coisas no seu lugar. Finalmente, nós voltamos para a igreja e, mais ou menos, passado 2 anos, quando nós voltámos à igreja, nós começámos a servir novamente e as coisas estavam diferentes no nosso coração. Mas mesmo assim havia muita coisa que Deus queria fazer. E das primeiras coisas que Deus começou a fazer foi que Ele retirou tudo a nível financeiro da nossa vida. Ele fechou todas as portas. Nós perdemos tudo. Nós tínhamos casa, carro, estava tudo. Começou tudo a andar para baixo. Mas porque nós voltámos de uma maneira completamente diferente, nós não nos revoltámos contra Deus. Nós ficámos naquela que Deus ia abrir uma porta, Deus ia fazer. Então, há 10 anos e meio atrás, Ele nos trouxe para este país. De uma maneira que eu não conhecia ninguém. Nada. Eu não conhecia ninguém. Eu vim com uma malinha de 10 quilos, porque não convinha trazer uma maior, porque tinha que se pagar e era caro. Então, era só uma malinha de 10 quilos. Eu vim para Galway e comecei à procura de emprego. E eu orava. Eu orava. Deus abre a porta que deve abrir. Fecha as portas que não são. Entretanto, contratei os pastores da Igreja da Luz para os Povos. Fui parar a Charleville, onde nós passamos 4 anos. O princípio foi muito difícil. Muito difícil. Foi difícil para nós. Foi difícil a nível financeiro. A gente às vezes não tinha dinheiro para comprar comida. Nós passámos isso. Nós não tínhamos dinheiro para comprar o queijo. Era só pão com manteiga. Os cereais para os meninos eram mais baratinho. Nós passámos bastante aflição a nível financeiro. Mas sempre a acreditar que Deus estava a fazer. Sempre a acreditar, nunca eu deixei de acreditar que Deus estava comigo. Desde aquela minha experiência dentro do carro, nunca me passou pela cabeça abandonar Deus, nunca mais. Nunca. É algo que transformou a minha vida. Hoje Deus, Ele está no centro. Ele é aquilo que eu preciso. Eu não posso virar costas. Tudo aquilo que eu faço tem que ser na sua presença. E então nós fomos, Deus começou a abrir portas, nossa vida estabeleceu e nós começamos a frequentar a igreja em Charleville e depois em Limerick. E mais ou menos há 6 anos e meio, 7 anos, mais ou menos por volta desta altura, nós ouvimos que aqui em Roscommon, os pastores que estavam aqui tinham que voltar para o Brasil. E o nosso líder ele começou a pedir-nos para nós orarmos. Nós entramos em oração para que Deus pudesse levantar líderes para vir aqui tomar conta da igreja. Líderes que pudessem vir para Roscommon. E nós começámos a orar. Nós começámos a orar, crendo que Deus ia enviar do Brasil, ou Deus ia levantar aqui, ou Deus ia fazer algo. E mais ou menos no final de setembro, princípio de outubro, Pedro disse-me, eu acho que somos nós. E eu, não somos. De maneira alguma, nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar. Os meninos estão na escola, eu tenho emprego, como é que a gente vai fazer? Meados de outubro, eu estava a orar. Estava um momento lindo dentro da igreja, eu estava em adoração. E eu ouvi Deus de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. Eu ouvi o Espírito Santo a falar comigo, audivelmente. Eu nunca tive uma experiência tão forte com o Espírito Santo. Em que Ele me disse, eu vou te levar para Roscommon. E aí é que eu chorei. Eu chorei porque Deus falou comigo. Eu chorei por ter tido uma experiência tão grande.
E eu chorei porque realmente Deus nos estava a preparar para uma nova etapa. Deus estava-nos a tirar da zona de conforto. Deus estava a tirar de tudo aquilo que a gente conhecia e que alcançou com tanto esforço. E Ele, mais uma vez, Ele nos estava a arrancar para outro lugar. E isso não foi fácil. Não foi fácil. E em dezembro, há 6 anos e meio atrás, nós viemos para esta igreja. Nós viemos tomar conta desta igreja, nós viemos com a convicção de que Deus nos tinha chamado. Não só nós, essa convicção foi confirmada através do nosso pastor, dos pastores que nós tínhamos na altura, do pastor que estava aqui na igreja, e todos eles confirmaram aquilo que Deus nos tinha dito, que éramos nós que devíamos tomar conta desta igreja. 6 anos e meio se passaram e continua a ser essa convicção no nosso coração. Nós nunca buscamos ser pastores. Nós nunca buscamos ser líderes. Nós nunca buscamos ter uma igreja. Nós nunca buscamos nada disso. Mas Deus, quando eu olho para trás, eu vejo a mão de Deus em tudo aquilo que nos aconteceu. E esse é o meu testemunho. Tudo aquilo que nos aconteceu, de bom, de mau. Todas as lágrimas, todas as faltas, tudo aquilo, toda a oposição, tudo aquilo que nós passamos. Eu posso ver a mãos de Deus em todos os detalhes. E eu sei, quando Deus tem algo para vocês fazerem, quando Deus tem algo especial, Ele vai chamar de uma maneira sobrenatural, como Ele fez comigo. Sabem porquê? Porque Ele sabe que vai haver alturas em que você quer desistir. Ele sabe que vai haver oposição. Ele sabe que vai haver momentos em que você não vai querer continuar. E nesses momentos, Ele quer que você vá lá atrás. Durante esta semana que nós passamos fora, Ele me levou, Ele lembrou-me de tudo aquilo que Ele tinha prometido. Ele lembrou-me de tudo aquilo que Ele tinha falado comigo. Ele lembrou-me do meu chamado. Ele lembrou-me do meu ministério. Nós temos tentado ao longo destes 6 anos e meio fazer as coisas da melhor maneira que nós sabemos. Temos errado, temos errado muito em muitas áreas. Mas uma coisa eu tenho a certeza, que nós temos tentado fazer o nosso melhor. E a segunda coisa que eu tenho a certeza é que Deus nos colocou aqui. Deus nos colocou aqui. Nesta igreja, neste lugar, nesta vila. Deus não me deu um amor tão grande por Roscommon, pelas pessoas de Roscommon. Deus me deu um amor tão grande por esta igreja. Deus me deu um amor tão grande. Eu me sinto irlandesa às vezes. De viver aqui. A minha vontade realmente é simplesmente partilhar o meu testemunho. Ser testemunhas de Jesus. Aqui, em Jerusalém. Com a minha família, com os meus vizinhos, com vocês. Na Judeia. Aqui nos arredores, em Athlone. Samaria, mais lá em Galway. Quero ir para Galway. E até ao fim do mundo. Ir para a China, ir para algum lugar. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Nós todos passamos por alturas em que nós nos esquecemos que nós temos um testemunho. Nós todos passamos por alturas em que nós nos esquecemos do momento em que Deus nos chamou e que nos esquecemos de toda a transformação. Eu não sou a pessoa que eu era há 20 anos atrás, nem há 10 anos, nem há 5 anos atrás. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. Deus colocou em mim uma paz e uma alegria que é completamente... É só Ele. Tudo aquilo que eu tenho passado, tudo aquilo que nós temos suportado, tudo aquilo que tem acontecido, é o Espírito Santo constantemente a nos levantar
e a nos fazer caminhar. É o Espírito Santo. Então, se você quer realmente fazer a grande comissão de Jesus, pense no seu testemunho. A melhor maneira de você levar outros a Jesus é simplesmente falar aquilo que Jesus fez na sua vida. Simplesmente falar aquilo, a transformação que Ele deu. Se você não tem um testemunho, se você acha que a sua vida não está a andar para a frente, talvez você esteja como eu. Às vezes você está na igreja, mas o foco principal não é Jesus. Talvez você conheça Jesus de uma maneira mental, mas cá dentro ainda não tem o fluir do Espírito Santo. Ainda não houve uma transformação total. Ainda não houve uma entrega, uma rendição total. Talvez seja esse o seu caso. Simplesmente se renda a Ele. Busque Ele. Busque Ele. Ele se revela a todos aqueles que o procuram. Ele se revela. Ele é o Senhor. E Ele quer ser o seu Senhor. O Senhor da sua vida. Quer somente acabar lendo Hebreus 13, 17 e 18. E diz assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Somente isto que eu peço. Nós não estamos aqui em vão e Deus nos colocou como líderes nesta igreja. Se você faz parte desta igreja, então ore por nós, nos honra, busque-nos se tem algum problema. Nós estamos aqui para dar a nossa vida e nós temos dado a nossa vida por esta igreja. Então, simplesmente esteja connosco. Há algo muito grande que Deus quer fazer. Muito grande. O Espírito Santo está a mover neste país de uma maneira tremenda. De uma maneira tremenda. Posso ouvir a mãe? Tremenda. Deus está-se a mover em tantos lugares. Deus está a fazer coisas maravilhosas aqui na Irlanda. E Deus precisa que a sua igreja se une. Ele vai derramar a sua bênção onde há união. Uma casa dividida entre ela própria, ela não pode subsistir. Nós temos que andar em união. Nós temos que andar juntos. Nós temos que nos conhecer. Nós temos que servir uns aos outros. Para que nós possamos cuidar de todos aqueles que Deus vai enviar. Porque eu creio que Deus vai enviar. Deus vai enviar multidões. Eu creio. Eu creio. Deus está à espera que a igreja se prepare para que Ele possa enviar todos aqueles que Ele já tem preparado para nós. Porque Ele já sabe quem são. Amém?